Essa é uma passagem extraordinária das Escrituras e que retrata um momento difícil na vida de um crente, porque o crente também passa por dificuldades e às vezes dificuldades graves. Deus não prometeu livrar a gente das dificuldades ou de passar por elas, mas de nos dar o livramento na hora necessária. Diz assim a palavra de Deus: naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e dize a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade. Ser-te-á isto da parte do Senhor como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acás. Assim retrocedeu o sol os 10 graus que já tinha declinado. Que Deus abençoe a sua palavra. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela tua palavra bendita. Revela a tua palavra ao teu servo. Usa-o de uma forma especial. Faze deste vaso inútil algo útil para o louvor do teu nome. Que haja edificação para a igreja e haja salvação daqueles que se encontram perdidos. Que essa seja uma noite oportuna de salvação neste lugar. Dá-nos esta bênção, eu a suplico, na concordância com os meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Por favor, tome assento. Observe que o rei Ezequias, que era um crente piedoso, que foi um dos melhores reis da casa de Judá, que andou na presença de Deus, que restaurou o culto ao Senhor na sua casa, que promoveu um grande avivamento no reino de Judá, passou por 2 grandes experiências em sua vida. Há pouco, diz o capítulo 37, o reino de Judá havia sido cercado e entrincheirado pelo rei Senaqueribe. E observe que o rei Senaqueribe vinha numa marcha de conquista. A Bíblia diz que à medida que Senaqueribe ia avançando com seu exército, ele ia dominando os povos, ele ia destruindo as nações, ele ia humilhando os deuses dessas nações, até que chegou o momento em que Senaqueribe e seu exército cercaram o reino de Judá. E diz a Bíblia que quando o rei Senaqueribe fez isto, ele mandou uma carta de afronta para o rei Ezequias, lembrando para ele aquilo que ele tinha feito ao longo do caminho. Quantas nações ele havia destruído, a quantos deuses ele tinha humilhado. E ele diz para Ezequias que sua hora tinha chegado, que ele também destruiria Jerusalém, que ele conquistaria aquele povo, e ele humilharia também o Deus de Israel. Diz a Bíblia que quando Ezequias recebeu esta carta, ele a tomou e a levou à casa do Senhor. Ele expôs a carta diante de Deus. Ele disse: Senhor, olha para as palavras que ele disse. Olha as afrontas que ele dirigiu ao Senhor. E diz a Bíblia que enquanto ele está na casa de Deus orando, Deus aciona o profeta Isaías para levar um recado para ele.
Diga para ele, disse o Senhor, que eu ouvi as coisas que ele disse. E diga para ele que ele não vai penetrar nessa cidade. Pelo contrário, ele vai cair diante dessa cidade. E ele vai ser levado para a sua terra com um anzol em seu nariz. Foi o Senhor que disse isto. E agora Deus vai intervir naquela batalha. Essa semana, as grandes redes de notícia, inclusive o UOL, estampou uma grande descoberta. Um sítio arqueológico bem próximo de Jerusalém. O cientista Stephen Copton descobriu um vale onde estão os restos de 185 mil pessoas. E ele disse que naquele lugar aconteceu uma batalha 2.700 anos atrás. Há 2.700 anos. Ele disse que encontrou o lugar onde Deus fez a intervenção em favor do rei Ezequias e do reino de Judá. Aquilo que a Bíblia registra, agora a ciência declara que existe prova cabal. A Bíblia diz que quando Ezequias orou, Deus mandou o anjo. E é importante que a gente atente isso, porque a Bíblia não diz um anjo. Diz que o anjo do Senhor é específico, é o artigo definido, e anjo na letra maiúscula. Indicando que quando o rei Ezequias orou, o próprio Deus interveio. O próprio Deus se manifestou. E a Bíblia diz que aquilo que era um exército poderoso foi reduzido a 185 mil soldados mortos no campo de batalha, e foram mortos apenas pelo anjo do Senhor. A grande e primeira grande dificuldade do rei Ezequias estava vencida. O seu inimigo e o inimigo de Judá estava destruído no campo de batalha. Mas o rei nem havia se refeito dessa dificuldade, desse problema externo, e agora vai se levantar um outro problema, agora de natureza interna. O rei nem teve tempo para comemorar a vitória, porque diz a Bíblia que o profeta Isaías, mais uma vez, e agora Isaías vai levar um recado para o rei Ezequias: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Ele que tinha vencido a batalha externa, agora está para vivenciar uma batalha interna. O seu inimigo externo foi abatido no campo de batalha, mas agora se levanta sobre ele uma enfermidade mortal. E Deus, que havia dado a ele uma palavra de vitória, dizendo que o rei Senaqueribe seria destruído com seu exército, agora manda dizer ao rei Ezequias que ele vai morrer e ele não vai viver. Quais são as lições que esta passagem da Bíblia ensina para todos nós? Eu vou pontuar cada detalhe dela e a partir daí fazer as aplicações. A primeira é que o rei foi acometido por uma enfermidade mortal. A Bíblia não diz que enfermidade era essa, e não cabe a gente especular. A única coisa que a Bíblia diz é que a enfermidade do rei se manifestava como uma úlcera, alguma coisa maligna no seu corpo. E a Bíblia diz que a única coisa que era possível colocar sobre aquela úlcera era um emplasto, chamado colura. Era um emplasto feito com massa de pão. O profeta Isaías disse: coloque esse emplastro sobre a enfermidade do rei, sobre a úlcera do rei. Mas a Bíblia, não especificando que tipo de enfermidade que se manifestava como úlcera, deixa bem claro para nós que aquela enfermidade ia levar o rei fatalmente à morte. Ele era um homem crente, ele era um homem piedoso, ele andava na presença de Deus, ele restaurou o culto a Deus, ele reabriu a casa de Deus, ele tirou os ídolos da casa de Deus, ele promoveu uma reforma espiritual na casa de Judá, e ainda assim Deus permitiu que ele fosse acometido de uma enfermidade mortal. As dificuldades, elas alcançam a todos, inclusive aos crentes mais piedosos.
E essa é uma razão pela qual eu sempre ensino a vocês que nós nunca devemos julgar a dor de ninguém. Não devemos atribuir a enfermidade de ninguém a isto ou aquilo outro. Deus tem seus propósitos, inclusive nas enfermidades. Segunda lição. O rei era amigo do homem de Deus. A Bíblia diz que quando o rei, que está lá convalescendo no seu leito, ele vai receber a visita do seu pastor. Essa semana eu fui ao hospital visitar uma ovelha. E é gratificante para mim quando eu chego no hospital e a ovelha me vê do seu leito e abre aquele sorriso gostoso. E eu já sei que aquela enfermidade já está prestes a ir embora, porque o ânimo da presença trazido pelo pastor numa hora dessa gera certamente um ânimo a mais para enfrentar a enfermidade. E a Bíblia diz que o rei vai receber a visita do seu pastor. Ele está doente. Os médicos, certamente do palácio, já tinham tratado o rei. Aí, de repente, ele recebe a notícia de que o pastor está no palácio. E a impressão que o texto dá é que Isaías chegou à câmara do rei sem nenhum protocolo especial. Não precisou marcar uma audiência. O rei era amigo do profeta Isaías. Tinha proximidade com o homem de Deus. O homem de Deus podia chegar diante do rei sem cumprir aqueles protocolos que são muito comuns num caso como este. E agora o profeta vai chegar ao rei na hora da sua enfermidade, não para trazer a ele uma palavra de conforto, não para trazer a ele uma palavra de vitória. Aliás, eu acho que a igreja evangélica hoje comete muito erro nesse campo. Nós queremos confortar as pessoas e ficamos declarando palavra de vitória como se a palavra de vitória fosse uma questão para todas as pessoas. Isaías não leva uma palavra de vitória. Deus não deu a ele uma palavra de vitória para dar ao rei. A palavra do profeta a ele foi esta: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. O pastor Pascoal Piragini Júnior, que é pastor da primeira igreja batista em Curitiba, disse que Isaías não seria um bom aluno num curso de aconselhamento pastoral. No curso de aconselhamento pastoral, a gente é orientado, quando vai visitar um doente, a não focar na doença, a focar no paciente, a trazer para ele uma palavra de ânimo. Não falar sobre pessoas que já morreram com aquele problema, com aquela enfermidade. O nosso papel não é agravar a tristeza da pessoa, mas alegrar o coração dela, ainda que não possamos prometer que ela será curada. Mas Isaías parece que não atende para isso. Ele recebeu uma palavra de Deus, um recado de Deus, e o entregou tal como Deus lhe havia confiado. Ele disse para o rei: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Isso significa que a morte do rei já estava decretada. Deus já havia selado esse destino. O rei está então vivendo os seus últimos dias aqui neste mundo. Terceira lição. O rei não estava pronto para morrer. Ezequias tinha 38 anos de idade quando foi acometido dessa enfermidade. Tinha muitos sonhos, certamente, em sua mente. Ele estava empreendendo uma reforma, não apenas espiritual, mas também administrativa do reino de Judá. Judá está expandindo suas fronteiras. Durante seu reinado, o exército de Israel vai desenvolver as mais potentes e mais modernas armas de guerra. O reino está em grande expansão. Ele tinha muitos sonhos. Ele tinha muitos planos. Mas de repente parece que todos os seus planos não vão ser alcançados, porque a sua vida está para ser ceifada. Ele recebe a palavra de que vai morrer, de que a sua morte foi decretada por Deus. E aqui eu quero chamar sua atenção para algumas coisas. A primeira, a necessidade de resolver pendências.
O Senhor disse para ele através do profeta: põe em ordem a tua casa. Isso significa que alguma coisa em sua casa estava fora de ordem. A Bíblia não diz se era um problema conjugal. A Bíblia não diz se era um problema com os filhos. Mas havia um problema dentro do núcleo familiar. E Deus sabia disso. Aliás, parece que o rei também estava ciente disso. Porque o rei não contesta a palavra do Senhor. O rei não pergunta, mas porventura o que está fora de ordem? Via de regra, a gente sempre sabe o que está fora de ordem dentro da nossa casa. Deus sabe e o rei sabe. E Deus disse que antes dele morrer, ele precisa colocar as coisas em ordem. Se você morrer agora, você vai deixar alguma coisa em desordem dentro da sua casa? Alguma coisa reclamando solução dentro da sua casa? A segunda coisa importante, a necessidade de resolver problemas que envolvem relacionamento, e provavelmente esse era o problema dentro da casa do rei. Ele tinha alguma pendência com algum membro da família. E a gente não deve partir deste mundo deixando pendências com pessoas da família. Uma das matérias que mais me chamou a atenção no Jornal do Brasil, quando o governador Leonel Brizola faleceu, a matéria tinha como título: o abraço que Brizola não deu. O abraço que Brizola não deu. Ele morreu inimizado com um dos seus filhos, seu filho mais velho. Por causa de divergências políticas, já não se falavam há mais de 10 anos. E quando alguém lhe tocava nesse assunto, ele dizia: daqui a algum tempo eu vou conseguir resolver esse problema. Acontece que ele morreu e o problema não foi resolvido. Partiu para a eternidade sem falar com seu filho mais velho. E imagina a dor daquele rapaz no dia do sepultamento do pai. Já havia mais de 10 anos que eles não se falavam. Põe em ordem a sua casa. Você vai morrer, se não morrer agora, vai morrer em algum tempo. E você não deve deixar pendências para trás. Você não deve deixar pendências dentro da sua casa. Você deve resolver esses problemas o mais urgentemente possível. Manda uma carta, manda um e-mail, liga para a pessoa, marca o encontro, vá ao encontro dela, mas não permita que essas pendências permaneçam, para que você não fique amargurado no futuro e para que você não tenha uma conta pesada para resolver diante de Deus na eternidade. Quarto lugar, o rei buscou a Deus em oração. O profeta entrou na câmara real e disse ao rei de forma muito clara e objetiva: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. E então entregue o recado, o profeta deixa a presença do rei. E quando ele deixa a presença do rei, em vez de o rei chamar os médicos do palácio, diz a Bíblia que ele volta a sua face para uma parede. Era um costume em Israel. Lembra você que quando Lázaro morreu, Maria se voltou para a parede e começou a chorar. O rei Ezequias está fazendo o mesmo gesto. Ele se volta para a parede e começa a chorar. E ele então começa a dizer a Deus aquelas palavras que fizeram toda a diferença dentro desse cenário. Projeta para mim, por favor. 3 coisas que eu quero que você considere. A primeira é que na oração que Ezequias faz a Deus, ele lembra para Deus o tipo de vida que ele tinha vivido. Ele disse assim: lembra-te, Senhor, do modo como teu servo tem vivido. Lembra-te da retidão da minha vida. Olha para a minha folha de serviço. Olha o que o teu servo tem feito. Você teria moral para falar assim com Deus? Você poderia dizer para Deus: olha para o tipo de vida que eu tenho vivido, para que Deus ouvisse a sua oração? Pois ele pôde orar assim.
E Deus não retrucou o rei. Deus não disse para ele: você não vive uma vida reta diante de mim, pois ele vivia. No Salmo 84, versículo 11, o salmista disse: o Senhor é sol e escudo, não negará bem algum àqueles que andam na retidão. E ele andava em retidão, e ele clamou a Deus por um milagre, lembrando primeiramente o tipo de vida que ele estava vivendo, uma vida reta diante do Senhor. Segunda coisa que ele vai fazer na oração é que ele vai derramar a sua alma diante de Deus. Ele vai abrir o seu coração diante de Deus. Ele vai abrir as comportas da sua alma. Ele vai chorar diante de Deus. Ele é rei, ele era um homem poderoso, mas ele era homem. E na hora da enfermidade, de uma enfermidade mortal, ele se mostra o mais frágil diante do Todo-Poderoso. Ele derrama as suas lágrimas diante de Deus. E é exatamente diante dele que nós devemos derramar as nossas lágrimas. Aliás, eu lembro a você que quando Deus responde ao rei a oração que ele faz, Deus disse: eu ouvi as tuas palavras e eu vi as tuas lágrimas. Diante de quem você chora? Diante de quem você expõe a sua dor? Pois o rei expôs a sua dor com forma clara diante do Deus Todo-Poderoso. Terceiro, é que o rei creu que Deus podia lidar com aquela enfermidade. Para Deus não existe nada impossível. Para Deus o possível e o impossível é a mesma coisa. Ele estava com uma enfermidade mortal. Ele acabara de ouvir a notícia de que sua morte estava decretada, mas ainda assim ele creu e orou. Orar é mover a mão do Deus Todo-Poderoso. Orar é confiar que Deus pode lidar com as situações difíceis da nossa vida. E ele orou. E Deus ouviu a oração dele. Deus viu as lágrimas dele. A última palavra sempre será a palavra do Senhor. Quinta lição. O rei recebeu a resposta de Deus. No relato do segundo livro dos Reis, capítulo 20, versos 4 a 6, a Bíblia diz que o profeta ainda nem havia atravessado o pátio central da cidade. E Deus acionou novamente o profeta Isaías. Remonta a cena comigo. O rei está no seu leito. O profeta entra na sala real, ou no recinto real, e dá a ele a palavra de morte, e se retira. O rei começa a orar na mesma hora. O profeta ainda está atravessando o pátio central, ele deixou o palácio, e Deus disse para o profeta: volta! Agora eu tenho outro recado que você vai entregar para o rei Ezequias. Diga para ele: eu ouvi sua oração, eu vi as tuas lágrimas, vou curar sua enfermidade, e vou ainda acrescentar mais 15 anos de vida. A resposta ao rei foi uma resposta imediata. Deus pode trazer uma resposta agora. Deus pode trazer uma resposta para a sua dor nesse instante. Embora nem sempre aconteça desse modo. Mas aconteceu para o rei. E aí quando Deus diz para ele que vai curar a sua enfermidade, duas coisas vão acontecer. A primeira é que o rei vai perguntar qual é o sinal de que ele será curado. Segundo o livro dos Reis, capítulo 20, versículo 8, ele pergunta: que sinal haverá de que eu serei curado? Note que ele não está pedindo um sinal. A fé imatura, quando recebe uma promessa de Deus, diz assim: Senhor, me dá um sinal para eu poder crer de fato. A fé imatura faz isso. A fé madura não pede sinal. A fé madura pergunta: qual é o sinal? Como o rei perguntou qual era o sinal, Deus disse para ele que sinal haveria de que ele seria curado.
O profeta ainda perguntou para ele: o que você quer? Que o sol avance, ou a sombra do sol avance, ou ela retroceda. O rei pensou: o normal é que o tempo avance e nunca retroceda. Então eu quero pedir como sinal, já que o Senhor me propõe que o sol decline, que haja um retroceder no tempo. E diz a Bíblia que o sol declinou a sua sombra 10 graus. 10 graus calculados hoje significa 40 minutos a menos no tempo. Você sabe que alguns anos atrás na NASA, os grandes e os mais potentes computadores começaram a calcular quantos dias existem no universo. E de repente os computadores param. E os cientistas dizem: tem um problema no sistema. Qual o problema? Os computadores estão informando que falta um dia no universo. Vamos recalcular. Mais uma vez os computadores dizem: está faltando um dia no universo. 40 minutos estão aqui. 23 horas e 20 minutos estão na batalha que Josué empreendeu, quando ele disse: Senhor, faz o sol parar. E diz a Bíblia que o sol parou. Na verdade não foi o sol, foi o tempo que parou. Agora Deus está fazendo o universo, o eixo da terra parar, para dar um sinal ao rei. E aqui olha para mim, você recebeu um diagnóstico. O que é mais fácil, Deus curar sua enfermidade ou mexer no eixo da terra? Deus interferiu no eixo da terra e fez com que a terra parasse diante do sol. 40 minutos ficou parado, apenas para dar um sinal a ele. E quando Deus deu esse sinal para ele, Deus está mostrando para ele que um Deus que pode interferir no eixo da terra, ele pode fazer qualquer coisa. Nada para ele é impossível. Nada para ele é difícil. Ele pode mexer nas estruturas do universo. E aqui eu termino com algumas lições práticas para você levar para casa. Algumas coisas que o rei compreendeu e que você também deveria compreender. Primeiro, ele compreendeu sobre a importância da vida. Quando é que você passou a gostar mais de doce? Quando disseram para ele que ele estava doente, com diabetes. E agora, quando ele vai numa casa e tem doce sobre a mesa, ele diz: puxa vida, eu queria tanto comer doce. Passou a apreciar mais os doces agora que não pode comê-los. Há pessoas que passam a apreciar mais a vida, as coisas simples da vida, quando não podem mais gozar dela. Eu visito pessoas que dizem assim: pastor, hoje eu dou valor a caminhar. Era uma coisa tão simples para mim, agora eu não posso ter. Às vezes a gente deixa para apreciar as coisas importantes, quando nós não podemos mais gozá-las. Uma boa noite de sono, um banho de chuveiro. Eu fui visitar uma pessoa que estava cheio de drenos. Disse: pastor, o meu sonho hoje é tomar um bom banho debaixo de um chuveiro. E você faz isso todo dia. Quando é que você aprecia essas coisas? Quando você não pode mais tê-las. Ezequias vai dizer no seu cântico o quanto ele passou a apreciar mais a vida, quando ele percebeu que a vida estava se esvaindo pelos seus dedos. Não deixe para a hora difícil para apreciar as coisas boas. Agradeça a Deus por uma boa noite de sono. Agradeça a Deus pela cama que você tem, pelo chuveiro gostoso que você chega lá e refaz as suas forças, toma aquele banho gostoso para dormir. Tem muita gente que não pode fazer isso mais. Tem muita gente que não pode mais caminhar. Tem gente que não enxerga mais, tem gente que não ouve mais, mas passaram a apreciar essas coisas quando as perderam. Segunda coisa que você deve considerar, olhando para a experiência do rei Ezequias, é quanto à brevidade da vida. Ele vai dizer no seu cântico, capítulo 38, verso 12:
A minha habitação foi arrancada e removida para longe de mim, como tenda de um pastor. Tu, como tecelão, me cortarás a vida na urdidura do dia para a noite, darás cabo de mim. A vida é assim. É como um tecido que está prestes a ser cortado. A vida é muito breve e, portanto, você precisa vivê-la muito bem. Talvez você esteja aqui e eu estou aqui já há algumas décadas e percebo como que a minha vida passou rápido. Domingo passado nós comemoramos aqui 35 anos de pastorado e quase 20 que eu estou aqui. Eu olho para trás e falo, mas 20 anos já se passou e eu estou aqui em São Roque? Como que passou rápido? A vida é breve, ela passa assim, e diz Tiago que ela passa como um conto ligeiro. Tiago faz uma pergunta retórica, o que é a vida? E ele responde, é um vapor, que logo aparece e logo desaparece. Daqui um dia, daqui a alguns dias eu vou ser apenas uma memória na mente de alguém. Passou, porque tudo passa, a vida passa, então viva bem. Porque quando você menos imaginar, a sua vida já foi. A vida nesse mundo é marcada pela temporalidade. Terceira coisa que o rei vai compreender diante de Deus é o propósito do sofrimento. Uma frase que eu uso sempre aqui é que Deus não desperdiça sofrimento na vida de um crente. Vou repetir, porque eu acho que ela é importante. Deus não desperdiça sofrimento na vida de um crente. Você pensa que está sofrendo, passando por dificuldades, por quê? Porque Deus é sádico? Porque Deus gosta de ver você chorando? Porque Deus tem prazer em ver você sofrendo? Não, senhores! Porque Ele tem um propósito nos nossos sofrimentos. Ele nos ensina lições nesses dias que nós não aprenderíamos de outra maneira. Veja o que Ezequias vai dizer no verso 17. Eis que foi para a minha paz que eu tive grande amargura. Eu estive em grande amargura, mas isso foi para a minha paz. O que ele está dizendo é que ele cresceu, ele aprendeu, Deus fez coisas nele que não seriam possíveis em dias tranquilos. O salmista disse, foi bom eu ter sido afligido, porque só assim eu aprendi a tua lei. Deus está ensinando você, Deus está trabalhando em você, porque mais importante para Deus é sua vida. E existem coisas na sua vida que precisam ser tiradas e algumas acrescentadas, e isso acontece nos dias de sofrimento. Quarta coisa que ele vai aprender é que Deus usa meios naturais e meios sobrenaturais. Deus lida com as nossas dificuldades usando meios naturais e usando meios sobrenaturais. Quando o rei Senaqueribe invadiu e cercou o reino de Judá, e de fato o exército de Senaqueribe era imbatível, humanamente falando não tinha saída. E quando você estiver diante de uma situação que você não tem solução humana para lidar com ela, Deus vai entrar com recurso sobrenatural. Diz a Bíblia que ali o anjo do Senhor interveio, porque aquilo está acima das forças do rei. Deus usou um meio sobrenatural para lidar com a dificuldade na casa do rei. Deus disse para ele, põe em ordem a sua casa. Existem coisas que estão na alçada de Deus, existem coisas que estão na nossa alçada. E agora, como o rei está doente, o profeta disse, ponham um emplastro sobre a enfermidade do rei. Um pão que era chamado de colura, ponham sobre a enfermidade dele. O Deus que usa meios sobrenaturais, algumas vezes vai usar os meios naturais. Eu tenho 2 médicos aqui neste auditório hoje à noite. Algumas vezes Deus vai usar o médico, algumas vezes Deus vai usar o hospital, Deus vai usar os remédios, e algumas vezes Deus não vai precisar de nada disso, porque Ele vai intervir de forma sobrenatural.
Mas saibam sempre que, sendo por meios naturais ou sobrenaturais, sempre será o Senhor e a glória será sempre dele. Mas ele é um Deus que usa todos os meios. Quarta coisa, necessidade de oração. Ele está com uma dificuldade muito grande. Alguém aqui está com muita dificuldade? Você veio para cá com um grande problema. Sabe o que você precisa fazer? Buscar a Deus. Porque Deus tem solução para toda dificuldade. John Wesley, frase que eu cito aqui sempre, disse que Deus não faz nada senão em resposta às orações. O rei está para morrer e ele ora. O reino de Judá está cercado e o rei ora. E as dificuldades são diferentes, os inimigos são diferentes, mas a solução vem do mesmo Deus, através da oração. Ore. Deus não perdeu o controle, Ele continua no controle absoluto de tudo. O rei está falando com Deus. Ele põe sua questão diante de Deus. E Deus traz solução para cada dificuldade que ele tem. A oração é a resposta para as suas dificuldades. Mas lembre-se, não é a oração que é poderosa. Pessoas dizem assim, aquele pastor tem uma oração muito poderosa. Não existe pastor com oração poderosa, porque o poder não está na oração, nem muito menos no pastor. O poder está em Deus, que responde às nossas orações. Quando uma mãe aflita essa semana me contatou, disse, pastor, estou com esse problema com a minha filha. Eu falei, vamos orar. E eu tenho certeza de que Deus vai ouvir a nossa oração, e Ele ouviu. Oração é a resposta para toda e qualquer dificuldade. E por último, preparo para a vida e preparo para a morte. Nós precisamos nos preparar para a vida e para a morte. O rei, quando sabe que está para morrer, ele faz um voto ao Senhor, de acordo com o Salmo 116. Que darei eu ao Senhor? E ele propõe dedicar a sua vida ao Senhor. Dar o melhor dos seus dias para o Senhor. Dar a Deus o melhor das suas energias para o Senhor. Ele disse, a sepultura não pode te louvar, mas os vivos podem. Quando eu fiquei doente, e eu pensei que eu ia morrer, eu fiz a Deus uma oração. Eu disse para o Senhor, se o Senhor me levar agora, eu estou pronto para partir. Mas tu sabes que teu servo é leal para contigo. Tu sabes que o teu servo prega a Bíblia, e há muitos pregadores hoje que não pregam mais. Se o Senhor me levar agora, será menos um pregador da sua palavra. Será menos um dos pastores que pregam com autenticidade a tua palavra. Deus ouve a minha oração e concede-me mais tempo de vida para que eu continue pregando a sua palavra. O melhor da minha vida, o melhor da minha energia, o melhor da minha saúde, eu quero oferecer para o Senhor. E Deus ouviu a minha oração. Deus está ouvindo a oração do rei. E Deus está concedendo vida para ele. Mas eu não posso deixar de perguntar a você se você está preparado para a vida e para a morte. Porque Deus disse para ele, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Se a sua vida for ceifada hoje, sua vida está em ordem. Seu relacionamento com Deus está em ordem. A sua casa está em ordem. Alguém aqui afastado, excluído da igreja, dizendo, eu quero voltar para os caminhos do Senhor. Quero servir a Deus com o melhor das minhas energias, o melhor da minha saúde. Eu quero colocar em ordem o meu relacionamento com Deus. Levanta bem alta a sua mão e abaixe. Eu vou orar por você. Deus abençoe. Pode abaixar. Há mais alguém aqui? Levanta bem alta a sua mão e eu vou orar por você. Alguém que veio aqui hoje com aquela dificuldade, assim, estou vivendo um impossível, mas eu quero apresentar o meu impossível a Deus, porque se Deus pode mexer no eixo da terra, Deus pode lidar com a minha dificuldade. Levanta bem alta a sua mão, onde você está. Deus abençoe. Vamos ficar todos em pé, vamos orar.
quero orar com vocês e por vocês. Nós temos pessoas aqui nessa reunião com grandes dificuldades. Possivelmente alguém que me acompanha na internet agora, também com grande dificuldade. Mas Deus é Deus, o poder é dele e a glória é dele. Ponha diante de Deus agora a sua dificuldade. Diga para o Senhor: Senhor, para Ezequias a dificuldade era um rei e um exército. E depois uma enfermidade incurável, o Senhor lidou com elas. Pois a minha dificuldade é essa. Diga para o Senhor qual é a sua dificuldade. Feche seus olhos, diga para Deus: Senhor, a minha dificuldade é essa. E logo em seguida eu vou orar por você. Ó Deus, nós te glorificamos, porque Tu és Deus. Tu tens o controle absoluto de todas as coisas. Tu és o Deus que pode mexer no eixo da terra. Tu és o Deus que pode fazer o tempo parar. Portanto, o Senhor pode fazer tudo. E nós colocamos diante do Senhor a nossa dificuldade, porque sabemos que ela é dificuldade para nós, mas não para o Senhor. Te agradecemos pela dificuldade, porque nela o Senhor tem trabalhado o nosso caráter. Mas nós te pedimos por Tua graça e por Tua misericórdia. Opera de uma forma extraordinária. Manifesta Teu poder e a Tua glória. Eu te peço isto. Nós te pedimos isto. Em o nome bendito e santo de Jesus Cristo. E agora seja sobre nós o amor de Deus, o nosso eterno e bendito Pai. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E as doces consolações do Espírito Santo de Deus. Seja com cada um de vós. E com todo o povo de Deus. Espalhado em toda a face da terra. Hoje e para todo sempre. Amém e amém.